Muito bom dia! Quarta-feira com muito frio aqui em São Paulo. Quero saber como que tá aí. Olha, esses dias tem prometido vir um frio para o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, né? Mais ou menos. Mas na maioria das regiões tem prometido um frio. Conta como que tá aí na sua cidade e a gente vai passar esse tempinho juntos aqui. Espero que você esteja bem aquecidinho aí, né? Tem várias campanhas de frio também para ajudar moradores de rua, enfim. Vamos lá, quero saber como está na sua cidade, aqui em São Paulo, tá friozinho, viu? E vamos lá para o nosso programa de hoje, que está muito gostoso e que tem tudo a ver com esse frio, né? Quem não gosta de assistir um filme? Nós sabemos que hoje em dia o consumo de série e filmes aumenta cada vez mais. E antes era necessário, não sei quem lembra desse tempo, né? Era necessário alugar fita cassete em locadoras, né? Hoje basta um clique para assistir uma diversidade de conteúdo, né? Que chega a ser quase infinita, não dá conta. Acho que teríamos que viver milhões, trilhões de anos para consumir tudo que tem produzido hoje, né? E hoje nós vamos falar do mundo cinematográfico e a sua importância para a sociedade, com Miguel Nagli, diretor e roteirista e cristão. Ele tem uma produtora cristã e já produziu filme aí, Metanoia, que ganhou vários prêmios. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso com o Miguel daqui a pouquinho, mas antes eu quero ler um versículo para você que diz assim: Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em palavras, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Está lá em Mateus 13, 34 a 35, né? Você vê que já Jesus usava parábolas para contar, né? E a gente vai fazer essa comparação aí com o reino de Deus e como dá para usar a sétima arte, o cinema, para edificar as vidas, né, e espalhar o evangelho, né, levar a palavra de Deus, enfim. E o Miguel está aí para falar com experiência, né, com uma bagagem muito reforçada no mundo cristão de cinema, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Antes, vamos pegar o Stories que edificam? A gente roda pelo Instagram escolhendo alguns stories que falam com a gente, que mexem com a gente. Vamos lá ver qual é o Stories que edifica. E o Stories que edifica que a gente escolheu foi da Tainá Félix, nossa colega de trabalho queridíssima, nossa irmã linda, que postou sobre o Salmo 57, 7 a 11. Presta atenção nesses versículos que diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, desperta, lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Salmo 57, 7 a 11. É o versículo que Tainá postou aí. A gente vem tirar um print, né? Porque é aquele versículo que você está passando ali nos stories, você para e lê e você fala: meu Deus, é verdade, né? Que a gente possa glorificar a Deus e ter esse momento de contemplação ao Senhor, né? Contemplação a tudo que Ele faz, a quem Ele é e tudo que Ele representa para a gente, né? Então, por isso que a gente pega aí os stories que edificam. É um quadro muito gostoso aqui. Obrigada, Tainá, por usar as redes para edificar nossas vidas. E você que está em casa também pode postar aí, marcar o Manhã IPP, @ManhãIPP, que a gente está de olho também em todas as postagens, né? O Instagram do programa aqui que você curte. E eu estou de olho nos comentários também. Pode mandar um comentário aqui falando: já sei, quero saber qual o seu filme preferido. Posta aqui que daqui a pouco eu vou ler qual o seu filme preferido. E tem umas dicas hoje. Se eu fosse você, eu parava um pouquinho o que estava fazendo para prestar atenção. É isso daí, porque nós vamos conversar com o Miguel Nagli, que já está aqui com a gente. E o Miguel Nagli, ele é diretor e roteirista, formado em direção cinematográfica pela Academia Internacional de Cinema e também em documentário, né, montagem
documentário e montagem na Escola Livre de Cinema. O Miguel, ele dirigiu e roteirizou o longa-metragem Metanoia, um filme distribuído pela Europa Filmes em mais de 100 salas de cinema e vencedor de 8 prêmios no FICC, né? Ele realizou também mais de 60 curtas-metragens e algumas de suas obras já foram exibidas em diversas mostras e festivais. Trabalhou na O2 Filmes, né, uma produtora super conhecida que faz os maiores filmes de São Paulo, do mundo, né, do Brasil. E na área de publicidade, realizou jobs para a Vivo, Kimberly-Clark, a Sebrae, Coca-Cola e muitos outros, né? Com essa caminhada aí, deve ter muitos outros que não estão citados aqui, né? Miguel também é educador cinematográfico e, por 3 anos, trabalhou nas oficinas Tela Brasil e também ministrou oficinas no Sesc, 7CG, Encontrarte, Unimap, Campus Party, entre outros. Quero dar bom dia para o Miguel. Que prazer recebê-lo aqui, Miguel. Bom dia. Bom dia, Lídia. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E a gente vai falar muito sobre cinema hoje. Né? Que delícia! E tem um curta-metragem, tem vários curtas que eu sou apaixonada, sou suspeita de falar porque eu amo. Inclusive, o Miguel trouxe o curso aqui para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, muitas pessoas fizeram o curso, ficaram apaixonadas, e produzimos um curta também chamado Tóxico, né? Tudo tudo cristocêntrico, assim, uma coisa linda de se ver. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, daqui a pouco a gente volta a falar com o Miguel, e eu tenho certeza que você vai gostar, vai entrar. Você gosta de filme, você vai gostar desse programa aqui. Vamos lá, gente. Antes da gente continuar com a conversa com o Miguel, eu quero falar da JMP, da Junta Missionária de Pinheiros, que tem feito um trabalho lindo. Assiste comigo esse vídeo. Olá, graça e paz. Eu quero convidar você nesse nosso vídeo para que você conheça um pouco mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008, a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros, ao longo dos anos, plantou diversas igrejas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e contribuiu com a abertura de campos transculturais em vários países do mundo. Hoje, contamos com cerca de 75 projetos missionários em andamento, 100 missionários entre diretos e parceiros. Estamos com 18 congregações próprias, 15 projetos missionários transculturais e precisamos cada vez mais avançar. E você pode ser esse parceiro. A Junta Missionária de Pinheiros mantém parcerias com o PMC, Junta de Missões Nacionais e a APMT. Seja um parceiro em missão, contribuindo, compartilhando, divulgando e assumindo conosco o compromisso de ofertar mensalmente pela expansão missionária da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Contamos com você. Eu sou suspeita em falar, mas o trabalho da Junta Missionária de Pinheiros realmente é entusiasmante, assim, dá vontade de participar junto, de botar a mão na massa, é muito bonito. E você pode também fazer parte disso, né? Como o pastor Mariano falou aí, se envolver com missões. A gente pode orar, a gente pode ir e a gente pode doar, né? Tem formas de ser um missionário, de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Muito bom esse trabalho da Junta Missionária de Pinheiros, que desenvolve vários trabalhos, né? Vamos lá ver o nosso ponto de vista de hoje. Vamos ver quem vai trazer novidades para a gente? Ponto de vista. Você já ouviu falar de armário cápsula? Eu não sei se você sabe, mas existem pessoas no mundo que vivem com 37 peças a cada estação no guarda-roupa. Isso é um guarda-roupa cápsula, um guarda-roupa que conta com 37 a 42 peças de roupa por pessoa. É isso mesmo, isso é super possível. Um guarda-roupa cápsula, então, precisa ser um guarda-roupa inteligente.
pensado e planejado para que você não sinta falta de nada enquanto está usando aquele guarda-roupa. O guarda-roupa cápsula ele foi mencionado pela primeira vez por uma estilista inglesa que chama Carol. Ela fez uma coleção cápsula que veio para questionar aquela ideia de muita roupa, closets enormes e mudanças de estação, ou a cada mudança de estação você tem que mudar tudo no guarda-roupa. Então, essa estilista questionou tudo isso no mundo da moda. Os nova-iorquinos acharam o máximo e decidiram aderir ao armário cápsula. Simplesmente porque em Nova York as pessoas moram em apartamentos pequenos, com guarda-roupas pequenos, então cabe pouca coisa. O que os nova-iorquinos costumam fazer é 37 peças a cada estação. Então, não necessariamente um guarda-roupa cápsula é um guarda-roupa com 37 peças no total. Eu aderi ao armário cápsula e hoje eu vivo entre 60 e 70 peças. Explico. As minhas peças estão sendo renovadas, mas eu já cheguei a viver mais de 6 meses com 60 peças. Além disso, eu sei que é super possível viver uma estação, uma única estação, com ainda menos. Eu já fiz um desafio no meu canal onde eu vivi com 22 peças durante 100 dias. E eu também já vivi o inverno com 18 peças. Guarda-roupa cápsula, então, vem para mostrar que é possível sim viver com menos, só que ele precisa ser planejado, porque senão ele vira uma roubada na sua vida. Então, se você acha que o guarda-roupa cápsula é para você, o que eu te recomendo é pensar no seu estilo pessoal, no seu estilo de vida e em como aquelas peças podem te ajudar e não te atrapalhar. E o que conta nessas 37 peças? As peças de roupa, ou seja, você não conta sapato, você não conta bolsa, nem acessórios. Não conta roupas íntimas, meias ou roupas de ginástica, que eu chamo de utilitários. Não precisa ser tão cruel, né? 37 peças, então, de roupa. Olha aí que delícia, esse quadro tem feito um sucesso, ponto de vista. Cada dia a gente traz aqui uma modalidade, né? Hoje falamos de moda, né? Com a Vivi Cardinale, muito bom esse armário cápsula. E a gente tem de viagem, tem de artesanato, todo dia tem um ponto de vista diferente aqui, trazendo informações para a gente ficar por dentro de todas as novidades, né, de todas as áreas. Muito gostoso. Obrigada, Vivi. Muito bom estar com você. E tem mais, ela já preparou mais dicas para a gente, que a gente vai trazendo aqui aos pouquinhos, tá bom? E vamos lá para o nosso Minuto Curioso, nossas curiosidades do dia. Vamos lá. A captura da imagem movimento foi possível a partir de 1889, com a criação do cinetoscópio por William Dickson, assistente do cientista e inventor americano Thomas Edison. Olha aí, está aparecendo a imagem do cinetoscópio. A imagem em movimento só foi possível a partir dele, né? Cientista e inventor, né? Assistente do Thomas Edison. Olha que interessante, curioso demais. Outra curiosidade, o cinema, portanto, teve origem no cinetoscópio, que todavia não projetava as imagens em telões. O espectador do cinetoscópio tinha que observar, durante um tempo limite de 15 minutos, as imagens no interior de uma câmera escura, por meio de um orifício, né, um buraquinho, que ele colocava um dos olhos. Nesse sentido, nessa experiência visual proporcionada pelo cinetoscópio não podia ser feita coletivamente, ou seja, só uma pessoa podia assistir por vez, né? Olha que interessante. E outra curiosidade, que no ano de 1892, o francês Léon Boulle conseguiu, a partir do cinetoscópio, desenvolver o cinematógrafo. Olha, um modelo que conseguia gravar e projetar a luz das imagens em movimento em tela, né, em quadros por segundo. O cinematógrafo acabou por ser patenteado por quem? Pelos irmãos Lumière, que passaram, a partir de 1895, a fazer várias produções cinematográficas de pequena capacidade e exibi-las em sessões especiais para isso. A primeira exibição de filme feito pelos irmãos Lumière ocorreu em 22 de março de 1895.
O filme era intitulado La Sorte de Luzine Lumière à Lyon, né? A saída da fábrica Lumière em Lyon, né? Em Lyon, né? Corrigindo, desculpa. E registrava a saída dos funcionários do interior da empresa Lumière. E foram eles que começaram as primeiras direções cênicas para o cinema, né? Há outras histórias aí que dizem que o cinema surgiu diferente, enfim, daqui a pouco o Miguel tira essas dúvidas para a gente. Mas seria nas 3 primeiras décadas do século XX que o cinema afirmar-se-ia enquanto arte, ou seja, só nas primeiras décadas do século XX que o cinema ia ser firmado como arte, né? Isso ocorreu sobretudo pela ação de artistas interessados em teatro, mágica e ilusionismo e todo tipo possível de efeito cênico, né? Um dos principais nomes dessa fase do cinema foi Georges Méliès, que dirigiu A Viagem à Lua. Tem foto aí em 1902. Olha aí as imagens, que lindo. Conseguindo com esse filme efeitos visuais verdadeiramente impressionantes para a época. Que quadro delicioso, né, gente? Curiosidades no Manhã PP. Olha aí, né, essa imagem super conhecida, né, sobre viagens para a Lua. Esse filme foi verdadeiramente impressionante. Muito bom, né? Curiosidades, aí você vê as imagens, né, dos primeiros filmes rodados. Que delícia, né, gente? É uma história e tanto. Que gostoso. Isso é só um pouquinho do que você vai ver hoje aqui no programa Minuto Curioso, aqui no Manhã IPP. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos a conversar com o Miguel Nagli, que tem muita coisa boa para trazer para você. Fica aí, toma uma aguinha, que a gente já volta. Olá! A partir de hoje, você já pode fazer a sua pré-inscrição na Escola Teológica Sã Doutrina. As aulas do segundo semestre terão início no início de agosto. A Escola Teológica Sã Doutrina oferece um curso de Teologia Reformada composto de 24 disciplinas espalhadas nas 4 grandes áreas da teologia, a saber, a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia histórica e a teologia pastoral ou teologia prática. Nós estamos oferecendo esse curso na modalidade EAD. As nossas aulas são disponibilizadas todas as terças e todas as quintas-feiras de cada semana. O curso tem uma duração de 2 anos e a mensalidade custa R$ 100. E nós não cobramos o valor nem da inscrição e nem da matrícula. Então, sendo assim, você pode entrar no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, clicar na barra de Ensino e ali você clica na Escola Teológica Sã Doutrina e você poderá efetuar a sua inscrição. Você que quer servir a Deus de forma cada vez mais excelente, você que quer aprender mais para servir melhor, nas mais diferentes áreas do reino de Deus, seja na plantação de igrejas, na evangelização, na educação cristã, no discipulado, você pode ser o nosso aluno. Vem estudar conosco, que Deus muito o abençoe. De segunda a sexta, às 5:30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo, aos sábados, às 6 da tarde. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Muito bom, de volta. Que prazer, Miguel, te receber aqui com a gente. Muito bom, Miguel já trabalhou aqui com a gente, já trouxe curso para cá, né? Que bom ter você aqui, Miguel. Muito bom. Obrigado pelo convite, né? Para mim é um prazer. Eu lembro o reverendo Arival falou, né? Ó, seu umbigo tá enterrado aqui porque você ajudou a fundar a TV.
Então eu tenho muito carinho, me sinto em casa aqui. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. Que ótimo, que ótimo. Eu já estava conversando com o Miguel aqui eu comentei, né, que tem uma briguinha por quem criou o cinema, né, se foi os irmãos Lumière, e ele estava me explicando, e eu queria pedir para você explicar para as pessoas essa briguinha, entre aspas, de quem criou o cinema. É bem parecido com quem criou o avião, né? Que tem lá, o Santos Dumont, os irmãos Wright, né? Os americanos e tal. Tem essa briguinha do cinema em relação, tipo, os americanos falam que foi o Thomas Edison e a equipe dele, né? Os franceses e os europeus falam que é os irmãos Lumière, né? A diferença de um para o outro é porque a equipe do Thomas Edison inventou um equipamento que você assiste sozinho, né? Tipo, você colocava o olho numa pequena tela e assistia esse pequeno filme, um curta-metragem, algo do tipo. Os irmãos Lumière, eles projetaram numa grande tela, né? Para um público. Então, não existia salas de cinema, eles projetaram num café em Paris. Então, essa briguinha aí existe, mas muitos dão a Lumière a criação do cinema em si, não só pela filmagem, foto em movimento, mas pela exibição para um grande público, né? Entendi, olha, por causa disso. Por causa disso, como é bom, né, esclarecer isso. E, Miguel, vamos começar a falar do Metanoia, né, o filme que impressionante aí. Eu queria que você contasse um pouco desse filme que marcou a história e contasse como uma produtora cristã produziu um filme que foi fenômeno, assim, que foi mais 100 salas de cinema, foi passado, transmitido, né? Fala um pouco do filme pra gente. Então, o Metanoia, ele foi assim, um divisor de águas mesmo no cenário cristão, porque a gente sempre consumiu muitos filmes lá de fora, dos irmãos Kendrick, O Desafiando o Gigante, Prova de Fogo, né, esse filme Deus Não Está Morto. E isso é edificante também, é legal a gente assistir esses filmes, mas a gente não contava as nossas histórias, né? Então, o Metanoia é o primeiro filme de uma produtora nacional cristã a ir para o cinema, né? Cristã protestante, que a Igreja Católica já tinha produzido. Então, foi um marco, assim, né? No sentido de mercado, no sentido de usar essa ferramenta, né? Então, o Metanoia foi um projeto bem bacana. A gente fez... A Foil Filmes produziu, junto com a CNC, que é uma referência no teatro, né? O Kaique, né? Eles são uma referência. Então, a gente uniu forças para fazer algo em relação à sétima arte, de poder levar uma mensagem edificante através de um filme. E aí, para a gente botar na telona, a gente precisava de uma distribuidora. Então, a gente conseguiu uma distribuidora, que era a Europa Filmes, que distribuiu Tropa de Elite, Central do Brasil, né? Uma distribuidora grande. E a gente conseguiu colocar nas salas de cinema. Então, foi algo incrível, assim. Inspirou muitos outros projetos também, sabe? A gente acabou ali desbravando um pouco, porque a gente ouvia um pouco assim, pô, crente assiste filme? Né? Assiste. E a comprovação que assiste que foi um sucesso, assim, né? Muita gente foi ao cinema, assistiu Metanoia, então... Foi bem bacana, foi bem legal. Nossa, foi impactador, né? E a gente pedimos autorização, claro, né? Para passar o trailer aqui. Vamos assistir o trailer do filme. Para quem não viu, né? Se tem alguém que não viu ainda, uma boa oportunidade para ver um filme incrível. Vamos assistir o trailer dele antes da gente continuar conversando. Eu quero você de volta, filho. Eu tô morrendo junto com você. Eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo mais encontrar os teus tios. Eu não consigo sair. Eu fico me perguntando, fica martelando aqui na minha cabeça, o que foi que eu fiz? Meu nome é Eduardo, cresci no Jardim Ângela. Minha mãe, a dona Solange, sempre cuidou muito bem de mim. Ah, filho, não tá pronto ainda. Delícia, tia. Minha mãe nem imaginava o lugar que eu andava. Funciona? Funciona, maluco, dá pra gravar e tal. O que foi, filho? Nada. Como nada? Deixa eu... O que você anda fazendo da sua vida, filho? Eduardo, fala alguma coisa? Aqui a escritura diz que sim, é muito bom comer e beber e se divertir. Mas essas coisas são fugazes, como está escrito... Eu vi muita gente vender a própria alma naquele lugar. Você só tem que ter o controle, você é um cara controlado. 2 aí pra dar coragem. Lá a gente perde a humanidade. Não
consegue amar mais ninguém. Tô morto. Morto não volta pra casa. Até quando? Só me diz isso, até quando? Então me ajuda. Me ajuda a voltar a ser filho. Cara, arrepia, não tem como não se emocionar. Eu tô arrepiada, tô emocionada, porque é sempre muito bom ver metanoia, é mudança completa de atitude, mães de joelhos, filhos de pé. Não tem como não se emocionar, Miguel. Passa literalmente um filme pela cabeça sua, né? A história é muito forte, né? É um personagem que se envolve com as drogas, com o crack, né? Que é uma droga pesadíssima. E o filme mostra a luta da mãe de oração, né? Tentando resgatar o filho das drogas. Então, é uma história bem forte. Metanoia se chama transformação de mente, né? Então, é uma história bem impactante. A gente teve vários testemunhos, né, de pessoas que foram, né, impactadas com o filme. Tanto pessoas que eram usuárias, familiares que têm problema também com alguém na família e tal. Então, a gente também teve uma abertura tanto na mídia como em órgãos públicos, no meio político, né, para as pessoas olharem para essa questão, que é a questão de saúde pública também. Então foi bem bacana, foi bem bacana. E isso você está falando dos efeitos depois de produzir, né? Agora conta como que foi produzir um longa-metragem. Você tem mais de 60 curtas aí, né? Mas um longa-metragem dessa qualidade. Conta pra gente como foi essa experiência. Então, longa-metragem é difícil mesmo no sentido do tempo e da estrutura que você precisa. Assim, o cinema é uma arte muito cara. Sim. No sentido de equipamentos, tecnologia. Aqui vocês têm uma TV, né? Devem imaginar em relação à estrutura. Mas é como se você... Imagina as filmagens. Por exemplo, você precisa produzir um evento num lugar. Mas imagina você, durante 1 mês e meio ou 2 meses, tendo pequenos eventos em diferentes lugares pela cidade. Então, hoje a gente vai filmar aqui, amanhã a gente filma na Sé, depois a gente filma na Cracolândia. Então, a logística, a estrutura de equipamento, a equipe, os atores, figuração, é uma estrutura muito grande, assim. O projeto de ponta a ponta, desde o roteiro, né, que eu escrevi junto com o Kaique também, até a exibição na tela, durou 3 anos de projeto. Nossa. Então, é algo assim, bem... Ao mesmo tempo, uma estrutura grande, mas artesanal, no sentido de você criar aquele universo, né? De você criar aqueles personagens e produzir. A pós-produção demora um tempo também, né? De editar, fazer a trilha sonora, né? Então, é um processo longo, né? O longa-metragem, uma frase um pouquinho redundante, mas é bem isso. E um prazer enorme, assim, é um aprendizado muito grande, muito grande. E os curtas-metragens me deu um suporte para produzir o longa, né? No sentido de não cair de paraquedas num projeto grande, né? Eu acho que os simples começos, né? No sentido de você começar pequeno e fazendo um curta-metragem, né? Fazendo um outro com uma estrutura maior. E aí depois você ir lá para frente indo para um longa-metragem, uma série, por exemplo. Então, foi uma experiência incrível. Imagino. E eu sei, porque já conversamos bastante, já trabalhamos juntos, né? E que teve muito milagre que aconteceu, né? Vocês viram muito a mão de Deus fazendo, né? Apesar de nós, como a gente sempre fala, né, Miguel? Sim. Queria que você compartilhasse um pouquinho dessas experiências de ver a mão de Deus agindo através do filme. Sim, a gente tinha recursos para produzir, mas o recurso não era grande, né? Era um projeto... para o mercado, era um projeto pequeno, né? Mas a gente tinha uma estrutura legal, a gente tinha caminhão de equipamento, né? Uma equipe grande, mais de 40 pessoas e tal. Mas tinha coisas, por exemplo, eu lembro de 2 situações. A gente precisava de muito figurino para as cenas dos figurantes, né? Porque tem muitos figurantes. O Metanoia tem mais de 300 figurantes em cena, sabe? E, especificamente, a figuração de uma cena como a Cracolândia,
a gente não consegue pegar emprestado depois devolver esse figurino, porque a gente precisa rasgar, a gente precisa sujar, entendeu? Para ter uma identificação com o local, com as pessoas que moram ali no centro da cidade. E a gente não tinha o recurso para comprar 300 figurinos, por exemplo, e depois destruir esses figurinos, né? E aí eu lembro da equipe de arte orando, falando assim, caramba, a gente precisa, né? Pô, Deus ajuda e tal. E a gente estava filmando uma cena, dias antes de fazer a cena que ia ter vários figurantes, e a dona da casa falou assim, deixa eu falar, eu tenho umas roupas aqui, que eu estou separando, eu queria que você desse uma olhada, eu não sei se serve para vocês. Aí o que a gente achou? Uma sacolinha de roupa, né? Deve ter umas 3, 4 roupas para a gente usar para figurino. Aí a gente tá aqui no quartinho. Quando ela abriu o quartinho, tipo assim, uns 8 a 10 sacos de lixo daquele grandão, cheio de roupa. Meu Deus. Cheio de roupa. Aí eu lembro o pessoal da arte começar a chorar, tipo assim, o nosso figurino que a gente precisava. Assim que aconteceu. Assim, então a gente recebeu doação de figurino. A gente, por exemplo, a equipe, algumas igrejas abriram as portas para a equipe dormir nas igrejas, sabe? Olha. Então a gente recebeu muito suporte, que você via a mão de Deus, né, em algumas situações. Eu lembro que outra coisa que eu lembro também teve um momento que o céu em São Paulo estava ficando, durante o dia estava ficando escuro, assim, aquele típico assim, vai cair uma chuva enorme. Meu né? Deus. E a gente com tudo montado, câmera, luz, trilho, tal, e tudo montado para fazer a cena. Tinha até o trilho, iluminação e tal. E aí o pessoal falando, gente, vai chover, né? O pessoal se comunicando no rádio, vamos ficar atento aí. E aí tinha um produtor nosso que estava a um quarteirão na frente, assim, 2 quarteirões próximo da filmagem. Aí ele passa um rádio, pessoal, desliga tudo, desliga. Tá chovendo muito. E aí a gente olha um pro outro, assim, não tava chovendo no set. A gente olha assim pro alto, tinha uma bola azul no céu, aonde a gente estava filmando. Nossa. Sem brincadeira nenhuma. E aí a gente olhou assim, a gente terminou a cena, a gente começou a guardar os equipamentos, a gente fechou o caminhão, começou a chover. Meu Deus. Começou a chover. Não, é coisa de louco, você conta assim, parece mentira, né? Mas é a mão de Deus mesmo que a gente fez. Eu sei que teve história da moto também, que precisava de uma moto, e uma moto específica. Tem muitas histórias. Acho que a gente podia ficar uns 10 programas aqui de histórias. É verdade. E agora, você falou... tinha uma pergunta, mas enfim... Você falou um negócio que eu ia fazer uma pergunta, mas tudo bem, depois eu falo ela. A For You Films, ela tem um nome que o símbolo ali, o 4 e o maior, tem um significado. Conta pra gente. Sim, então, For You Films é a produtora, né, que eu, Luan e Douglas fundamos, né, que é uma produtora e ministério, né, a gente fala, é comum ver ministério de dança, ministério de música, ministério de teatro, mas nós fundamos, vai fazer 12 anos, um ministério de cinema. E o nome que a gente deu, né, chama For You Films. Você escreve com a letra 4, U Filmes, né? A gente já lá no início botou em inglês porque a gente sonhou, nossa, a gente vai fazer filme lá pra fora, né? Já pensou, sabe, né? O sonho não morreu ainda, né? E aí o número 4, né? E a letra U é maior do que o 4, porque o For You tem um duplo sentido. Às vezes a pessoa lê, acha que For You é para você, né? Eu tô fazendo um filme para você, espectador. Mas o For You que a gente está fazendo é assim, é For You. Né? Então a gente faz para ele são todas as coisas. Então esse é o significado e está no nosso DNA da produtora, assim. É lindo isso, é lindo de ver como Deus honra isso, como Ele faz milagres, né? É muito bonito, Miguel. E vem cá, eu queria que você falasse agora um pouco, Miguel, da importância de se fazer filme cristão. Então, você até falou no início aí, né? E eu falo muito isso até quando eu dou palestra, eu vou a evento. O cinema é uma ferramenta muito poderosa, né? No sentido de levar um conteúdo, de ser formador de opinião na sociedade. Então você vê aí, hoje você vê filmes falando sobre diversos assuntos, né? E as pessoas colocam isso na mente dos espectadores. E o cinema... Através do cinema, você pode levar uma mensagem boa ou ruim, né? Sobre qualquer assunto.
Então, o cinema, você consegue ensinar, entre aspas, né, levar uma mensagem edificante, né? Por exemplo, você falou no início que Jesus falava em parábolas. Né? Ele contava histórias, por exemplo, do bom samaritano, né? E aí ele exemplificava essa história trazendo um ensinamento. Você vê o joio e o trigo, tem várias histórias que ele contava. Ele não fazia uma palestra sobre na lei tal nós vemos e tal. Então, assim, ele falava da lei também, mas no sentido, ele contava histórias, né? E o cinema, as artes como um todo, ela tem essa proposta também de contar histórias. E através das histórias trazer uma mensagem, um ensinamento que seja bacana. Então, Hollywood sabe, né, que o cinema pode influenciar. O cinema já foi usado... os filmes da Marvel, que hoje em dia é um sucesso, os super-heróis foram criados na época da guerra para levantar a moral dos Estados Unidos, o Capitão América, né, o Super-Homem. Né? Então, você cria uma história para mudar, às vezes, uma mentalidade numa sociedade. Então, o cinema, quando você usa isso como ferramenta, quando você usa isso como uma história que vai levar uma mensagem bacana e edificante para o espectador, isso é incrível, assim, sabe? Então, a importância de fazer filmes é essa, de você poder pegar histórias que sejam uns testemunhos ou baseada na Bíblia, propriamente dita, tal, mas são histórias que vão transformar vidas. Então, isso é o que queima dentro de mim, sabe? E não tem como não se contagiar, né? Quem não é apaixonado por filme? E uma prova disso são alguns curtas-metragens também que vocês fizeram, né? Sim. Tem o Dom Gratuito, tem outra história que daqui a pouco eu vou citar, surpresa para não dar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do que aconteceu, por exemplo, com o Dom Gratuito, do feedback de pessoas que assistiram, dessa transformação de vida que é feita através do cinema. Sim, o Dom Gratuito, ele teve uma abertura muito grande, e o nosso primeiro curta também, que foi o Não Me Deixe Deixar, e a gente produzia curtas e colocava no YouTube, né? Produzia curtas e colocava no YouTube. E as pessoas gostavam, né, do curta-metragem, compartilhava com os amigos. Era um dos nossos desejos, a gente queria produzir algo com excelência e qualidade, onde uma pessoa tivesse orgulho daquele, tá bem produzido, né? Legal. Eu vou mandar para alguém. E essa pessoa, às vezes, ela não consegue convidar para ir para a igreja, mas você consegue mandar um link de uma TV, por exemplo. Você consegue mandar o link de um filme e a pessoa assistir e ser edificada e receber a mensagem. Então, assim como um escritor, por exemplo, um pastor escreve um livro para edificar uma vida, ou você produzir filmes, peças, também podem edificar as pessoas. Então, o Dom Gratuito teve uma abertura muito grande, ele foi para festivais fora do país. Eu tive a oportunidade de ir para um festival na Espanha. Uau, que legal. Com passagem e hospedagem paga pelo governo, inclusive, para eu ir lá. E exibir o filme e falar para o público, para um cinema cheio. Uau, que incrível. Então, eu fui fazer missões em outro país. Nossa, que demais. Em outro país, através do filme que eu produzi, sabe? Então, é possível você... E não só indo, né, esse id mais clássico de você pegar o avião e ir para outro país, para a África ou para a Europa e tal, mas o audiovisual, entrando um pouquinho no outro assunto, ele tem uma ferramenta muito importante, porque a gente produz um filme e coloca, por exemplo, num streaming ou no YouTube. A gente está aqui conversando, tem gente assistindo meus filmes. Eu estou dormindo, tem pessoas assistindo meus filmes. Sabe? Você lança aquele projeto, ele não para, como uma flecha que não para nunca, sabe? E as pessoas são tocadas, assistem os filmes e inclusive a gente vê lá no YouTube, porque a gente põe legendas nos nossos filmes também, de pessoas de outros países assistindo. O Metanoia está no iTunes em mais de 120 países. Nossa. Então, assim, você consegue alcançar outros lugares através de uma ferramenta que leva uma mensagem edificante. Nossa, isso é Deus usando os dons e talentos. Você vê como ministério, todo mundo, Deus usa os dons e talentos de cada um, né, Miguel? Sim, com certeza. É impressionante isso. Ô, Miguel, a Estela Mari, você falou que está disponível, o Metanoia, ela perguntou onde está disponível. Você falou no iTunes? Ele está no iTunes, ele também passa no Canal Brasil. O Canal Brasil comprou os direitos, né, que é o do Grupo Globo, Canal Brasil. E
A gente está lutando para entrar em outras plataformas aí de on demand, mas por enquanto só está nessas plataformas. Ai, que ótimo. O Fernando Trindade perguntou: o título do filme pode disfarçar ou mascarar um filme não ser cristão e indicar ser cristão? Se um título de filme pode mascarar? Pode. Depende um pouco da estratégia que você quer. Você pode botar um nome, por exemplo, você vê filmes aí que coloca milagre no nome ou algo do tipo. A proposta do Metanoia era também alcançar os não cristãos. Então, como a gente foi para a sala do cinema, às vezes uma pessoa chega lá e fala assim, pô, essa sala de cinema tá cheia. Ih, tá passando um filme aqui do Metanoia com Caio Blá e tal. Pessoal, vou assistir. Então, talvez se colocasse um título mais, digamos assim, cristão no título mesmo, afastasse algumas pessoas. Então, foi uma estratégia, apesar do subtítulo, né, que fala Mães de Joelho, Filhos de Pé, mas a gente queria alcançar essas pessoas também. Mas, assim, depende da sua estratégia. Você pode colocar filme que seja mais cristão ou não. Isso não muda muito, não. Tem tanta coisa interessante no cinema, né? E se quiser, a pessoa quiser, depois a gente vai falar mais também. Se dá curso também, pode levar para sua igreja, para a escola, para onde quiser, né, Miguel? Depois você dá curso, né? Ó, a gente vai fazer um intervalo rápido, depois a gente fala dessa questão do curso. Tem muita coisa interessante ainda, tem indicação. Eu vi perguntas aqui que as pessoas estão perguntando. A gente vai só ver um vídeo da JMP rapidinho, que é de um institucional da Junta Missionária de Pinheiros, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Então, foi o que a gente... vamos lá. Falando de canal, o da JMP eu já passei antes. Tem um canal, como o Miguel estava falando, que a gente pode assistir tudo e maratonar, e tem muito conteúdo armazenado num só lugar, que é o novo canal da IPP TV, que é o IPP Play. E a gente vai ver um vídeo agora falando desse canal e a gente já volta a falar com o Miguel. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo. Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema. É só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. De volta, é muito bom conversar sobre isso, que dá vontade de fazer mais cinema, né? Dá vontade de produzir mais, dá vontade de assistir mais filme, né, Miguel? É apaixonante, né? Como que é para você trabalhar com isso, sendo que é uma coisa que você gosta e ver que é algo que Deus escolheu, assim, para te usar? Nossa, eu amo tanto fazer, assim, por mais que a gente vire à noite, às vezes produzindo, né? Às vezes tem um cansaço de você ali produzir, mas eu me sinto tão realizado quando eu produzo um projeto, quando eu vejo na tela, na telona ou na telinha, né? O projeto final é muito, muito bacana. E o mais bacana ainda é ver os comentários, né? De ver pessoas que foram tocadas com os projetos. Então, isso não tem preço, não tem preço. A For You Filmes, a gente estava falando da For You, a gente foi contabilizar as nossas produções, que desde nossos curtas, o Metanoia, os documentários, os videoclipes que a gente produz também. E a gente chegou ao número de mais de 70 milhões de visualizações, de espectadores. Então, assim, é um país praticamente que a gente alcançou, digamos assim, né? Então, e é só o começo. A
A gente tá fazendo 12 anos, a gente tá ali na adolescência quase, né? A nossa produtora. Então tem muito caminho pela frente ainda, muitos projetos. E muitas mudanças, né, Miguel? A gente vê a pandemia chegando aí, você falou, seja na telona ou na telinha. Sim. A Estela Maris até fez essa pergunta, eu queria te perguntar em relação à pandemia, né? A Estela Maris até falou, aqui em minha cidade o cinema infelizmente está acabando. Depois dessa pandemia, os apps de filme, será que pode ter a possibilidade de cinemas fecharem as portas? Será, Miguel? Então, eu acho que os cinemas não vão fechar. Eu também acho que não. Eu acho que não. Eu acho que existe esse tempo aí do distanciamento, os cinemas estão voltando aos poucos. As plataformas, elas sustentaram, de certa forma, e os canais abertos e fechados também, o audiovisual como um todo. Por mais que eu falo aqui cinema, diretor de cinema, eu dirijo filmes. Então, os filmes podem ir para diversas, que a gente chama de plataformas. Ele pode ir para, por exemplo, Netflix e tal, ele pode ir para IPPTV, por exemplo, ele pode ir para sala de cinema, ele pode ir para uma TV fechada. Então, a gente está produzindo, não parou de produzir. Até muito nessa quarentena, as pessoas começaram a consumir mais. Então, essas plataformas cresceram muito, porque as pessoas começaram a assinar também, porque não estavam indo ao cinema. Mas eu acredito que o cinema não vai acabar. Tem alguns lançamentos que estão sendo feitos no cinema e junto, por exemplo, na plataforma da Disney, por exemplo. Mas eu acredito que depois vai voltar ao normal, às salas, assim. Falavam que quando a gente tivesse TV em casa ia acabar com o cinema. A rádio ia acabar com a TV, né? A TV ia acabar com a rádio. O teatro está aí há mais de 100 anos aí, não acaba. Então, eu acho que você ir ao cinema é uma experiência, né? É uma experiência, aquela sala escura. Hoje as telas são enormes também, ou a qualidade do som. Então, eu acredito que isso vai continuar. Mas as plataformas é uma outra ferramenta também, e inclusive que a gente quer alcançar, né? Então, a gente não está preocupado só em produzir para o cinema, né? Para a sala de cinema clássica que a gente fala. Mas a gente também quer alcançar todas essas plataformas, todas essas janelas de exibição. Seja se a pessoa assistir no YouTube, num celular, por exemplo, ou num cinema, numa TV, ou numa Netflix, por exemplo. Muito bom, eu também acho que não vai acabar, e é dessa forma. Cada vez mais instrumentos nas mãos do Redentor, né? Sim, e uma coisa interessante a gente falar, em relação à igreja, eu acho que o audiovisual, e eu acho que a IPPTV é um exemplo disso também, que ela nasceu durante a quarentena. Boa. Né? Então eu acho que, assim, as igrejas começaram a olhar para o audiovisual, para o cinema ou para essas ferramentas com uma importância muito grande. Porque inicialmente foi fechada, tinha que ter 0 público, né? Então as igrejas que já tinham uma estrutura de audiovisual conseguiam transmitir. Outras igrejas, às vezes, nem câmera tinha. Né? Então, abriram os olhos para isso como ferramenta. Né? O reverendo Arival, ele fala muito, né, que a internet é um continente. Você tem que mandar missionários para a África, para a Europa, para a Ásia e para a internet. Né? Também. Então, é um campo missionário. Então, como que a gente pode alcançar esse campo virtual? Através de filmes, através de TV, né? Através de documentários, através de postagens nas redes sociais. Então, eu acho que a igreja começou a abrir, foi obrigada a abrir os olhos, digamos assim, para essa área. E é algo muito novo, diferente da música ou outras, né, ferramentas que tinha para você levar essa mensagem. Então, eu acho que é um caminho meio que sem volta em relação à igreja. E eu sonho um dia das lideranças, né, abrirem os olhos para isso, né, de investir em projetos, né. E falando nisso, pegando essa deixa preciosa, Miguel, o que é preciso pro Brasil para ter mais produções de cinema cristão, até para as igrejas de cinema mesmo, porque por mais que a gente esteja caminhando bastante na frente aí, né, com produções de cinema comparado a um tempo atrás que não era produzido tanto, né, mas o que precisa para ter mais produções de cinema cristão? Eu acho que é liderança mesmo, despertar para isso, porque
por mais que teve, né, a quarentena, muitas igrejas tiveram, às vezes, né, as pessoas passaram por dificuldade financeira, algumas igrejas tiveram recursos reduzidos e tal, mas eu acredito que na igreja, no Brasil, não falta recursos para produzir projetos, né? No sentido, por exemplo, você vê aí eventos um pouquinho antes da quarentena, lotando estádios de futebol, né? 2, 3 estádios no mesmo dia, eventos que são enormes, né? E que são importantes serem feitos, mas assim, não vê um recurso destinado, por exemplo, a uma produção audiovisual, ao cinema. Então, eu acho que quando a liderança, quando eu falo liderança, né, reverendos, pastores, os líderes, vê a importância dessa ferramenta, né, dessa ferramenta que quando você lança, né, ela não volta atrás, ela alcança as pessoas de uma maneira incrível, eu acho que vai mudar essa chave em relação ao cinema. O reverendo Arival é uma referência em relação a isso, né, a estrutura que ele montou em relação à TV, né, a visão que ele tem, né, de investir nisso. Então, eu acho que é muito importante ter essa visão mesmo, de ver como uma ferramenta poderosa para alcançar as pessoas. É verdade. Eu acho que falta isso. Porque se o líder falar assim, né, para a sua igreja assim, vamos fazer, né, aí isso dá o start para que seja feito. Teve inclusive os irmãos Kendrick, que é de Sherwood, é uma igreja nos Estados Unidos pequena, assim, né, de Sherwood, e eles leram uma pesquisa, eu li o livro do testemunho deles, que o cinema influenciava mais a sociedade do que a igreja. Olha! Que os filmes que são lançados no mundo, filmes da Marvel e etc., Velozes e Furiosos e tal, eles incentivam, né, eles influenciam mais a cultura do que a igreja. E o pastor virou para a igreja e falou, então vamos fazer um filme. Uau! E eles começaram assim, fazendo um filme menor, né, que chama A Virada, depois foram para Desafiando Gigantes, Prova de Fogo, e aí foi indo, Quarto de Guerra, Corajosos. Hoje eles são uma potência distribuída pela Sony no mundo inteiro. Então, assim, a gente precisa ter ferramentas como essa também na igreja. E volta muito, o que barra às vezes, vou falar sinceramente aqui, porque o cinema é caro para fazer, né? Sim. E Deus faz milagres, como no Metanoia, né, você falou aí, Deus faz, como é um campo missionário muito grande, eu acredito que Deus vai abrir portas, o que precisa é virar essa chavinha, né? Sim. De virar essa chavinha e entender que é um campo missionário muito grande, né? Mas graças a Deus, Deus tem feito, né, Miguel? Sim. Deus tem feito. Tem. Eu já tenho conversado aí com o pessoal da IPP, da gente fazer uma série, de fazer projetos. Tomara, Deus, orem por isso, gente. Orem por isso, porque a IPP pode Orem. ter na sua grade, a IPP TV, projetos de curtas, projetos de série, né, de filmes, então documentários. Eu acho que é muito importante a gente ter ferramentas como essa. É verdade. E tem uma pergunta aqui interessante do GF César, Kaiser César. Qual o maior desafio na formação de atores e profissionais para o cinema cristão? E aí, isso eu quero também pegar, deixa? Não, fala primeiro essa. Então, há muitas igrejas pelo Brasil, ela tem grupos, né, de teatro, né, Então, a gente acaba pegando essas pessoas, anunciando nas nossas redes sociais também, quando está fazendo algum teste de elenco ou algo do tipo, para conseguir esses atores. Mas e muitos grupos têm buscado formação também. Então, uma prova disso é a própria CNC, né? Sim. Que é uma referência, né? Que eles fizeram o espetáculo do Rua Azusa, né? O Jardim do Inimigo. Então, é uma referência. E eles estão ganhando prêmios, eles ganharam prêmios com musicais deles. Então, é uma referência enorme. Então, você encontra, a gente acaba buscando nesses grupos, né, que são referências na parte de teatro, que são os atores, que são as pessoas que a gente precisa para produzir os projetos. Mas é sempre bom ver novas pessoas surgindo também, né? Sim. Então, a dificuldade em si é porque o meio do teatro secular, vamos dizer assim, né, os treinamentos, os cursos,
às vezes não são muito indicados para cristãos. Alguns são um pouco pesados, inclusive. Ou muito. Alguns são bem pesados. Alguns são muito. Porque eles trabalham o corpo de uma maneira quase como um objeto mesmo, né? No sentido de que o ator tem que estar preparado para tudo. A gente tem um outro pensamento. Então, é importante, quando você quiser buscar uma formação, buscar essas grandes referências, como a CNC, que é uma referência enorme, que eles, inclusive, ministram cursos em São Paulo e tal. Então, buscar na sua cidade referências que você consiga estudar técnicas de atuação. E aí, aí a gente vai conseguir ter mais pessoas também nessa área no nosso segmento também. Isso que o Miguel falou é muito importante, porque eu já tive, quando no tempo de atriz, a oportunidade, fiz vários cursos de televisão e cinema, e realmente tem coisas que são muito pesadas, muito agressivas, assim, de exercício, enfim, coisas que não... Então, é de suma importância isso, né? Mas isso também não restringe, Miguel, né, de trazer atores que não são cristãos para dentro do set, que aí tem outra grande diferença da For You Films, que é a diferença de um set de filmagem cristão para um set de filmagem do mundo. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos dois, e a diferença é gritante. Queria que você comentasse um pouco disso. Então, a gente já ouviu no nosso set uma pessoa que não era cristã na época, falando assim, nossa, a energia no set de vocês é diferente, né? Ele analisou como energia, né? Porque o set de cinema ou de produção de visual, às vezes é muito corrida, é muito estresse, o pessoal fumando muito, no sentido de estar estressado, de um discutindo às vezes com o outro no sentido hierárquico, né? Às vezes o diretor ou o diretor de produção fala de um jeito ríspido com o assistente. Palavrões. Então a gente procura fazer totalmente diferente. Totalmente diferente. Por mais que tenha essa hierarquia que é importante para organizar um set, mas a gente procura falar sempre com educação, né? Procura sempre trazer uma atmosfera diferente para o nosso set também, no sentido a gente ora antes de filmar. Então a gente acredita que aquele momento do set ali, a gente está ministrando. Que lindo. Sabe? Assim como um músico se prepara durante a semana para chegar no dia no altar e ministrar uma música, a gente se prepara para no dia do set a gente ministrar o cinema. É muito bonito. Ministrar o filme. Então a gente traz essa atmosfera, e algumas pessoas não cristãs que a gente convida, desde a equipe do set ou atores, é o nosso primeiro alvo também ali, né? A gente mostrar como que a gente é o nosso dia a dia para que a pessoa seja tocada, né? Então, a gente tem vários relatos de pessoas que depois de caminhar com a gente se converteram, né? Se batizaram e tal. Então, isso é bem bacana. Outros não, né? Seguiram o caminho deles. Mas, porque geralmente a gente que é cristão entra num set do mercado normal, a gente é a minoria. Né? Você já deve ter passado por isso. Você chegar num set, 40 pessoas, tem 1 ou 2 cristãos lá, né? E aí no nosso set, quando a gente convida 1 ou 2, eles são a minoria. E aí eles veem como que funcionam as coisas e falam assim, nossa, tem alguma coisa diferente aqui. É desse jeito. É assim mesmo. Nossa, o que está acontecendo? É bem isso, rola um espanto, assim. E o mesmo profissionalismo, né? A mesma qualidade estética no filme também. A gente procura, e a gente prisa sempre para excelência, sabe? Então a gente também toma cuidado com as relações entre as pessoas também. Então essa é a diferença de um set para o outro, assim. Não, é coisa linda, é coisa de Deus mesmo, é Deus usando os dons e talentos, né? Isso traz esperança até para quem não quis, por exemplo, que nem eu, fazer papéis assim que não glorificasse o nome de Deus. Eu falei, não quero. E o ator não tem disso, né? Você não pode falar, não quero fazer esse papel, porque eles falam assim, não, o que você está fazendo aqui, então, né? Não, e aí você pode ter esperança de ser usado nos seus dons e talentos de novo, né? Para a glória de Deus, de verdade. Isso é muito lindo. Em todas as áreas, do diretor, né? Da camareira, da figurinista, né? Todas as áreas. Que coisa linda. Ô, Miguel, quero saber quais são os próximos projetos aí, que a For You já deu um spoiler aí da IPP Conversa. Orem por isso, gente. Quem sabe a gente não produz alguma coisa. Conta pra gente os projetos. Então, a gente está envolvido com muitos projetos, assim, né? A gente está captando recursos para o nosso próximo longa-metragem. Ai, graças a Deus. Mas, como a gente falou, é uma arte um pouco cara, então demora um tempo captar esses recursos. Tem muita coisa na quarentena também que, desde órgãos públicos, está fechado, né, para autorizar essas captações.
Então, o único spoiler que a gente pode dar é que esse projeto a gente vai falar de um tema que é muito delicado, é sobre prostituição infantil, né? Então é um assunto super necessário ser falado. Esse é um projeto que a gente está, né? É um projeto que a gente está se dedicando bastante. A gente também está para produzir documentário agora, né? A gente vai produzir documentários. A gente está negociando alguns documentários desde... Eu não posso dar spoiler, eu não posso dar spoiler. Mas tem um documentário super bacana em relação à música aí que a gente vai fazer. Uau! A gente tem um projeto também, e aí a gente falou aqui sobre a FOIUSA Internacional. Sim. A gente recebeu um convite para produzir para uma plataforma, como se fosse um Netflix cristão, Sim. que se chama Right Now Media. E eles estão vindo para o Brasil. Ai, graças a Deus. Uma plataforma, e a gente vai produzir uns projetos para eles. Então, a gente já está fechando agora no segundo semestre. Então, é bem bacana. Tem umas devocionais também bem dinâmicas. Por exemplo, tem uma devocional lá que eu vi de um pastor que se chama Francis Chan. Ele está dentro do Rio Jordão dando a sua devocional. Uau. Então, são coisas bem interativas. Eles vão fazer isso aqui em São Paulo, no Rio. Em alguns lugares tem a temática do que está sendo falado na devocional, vai ser o cenário também, né? Então a gente vai produzir para eles, né, na língua portuguesa, e também vai botar legendas em outros idiomas. Então é um cliente, entre aspas, lá de fora. Amém. Então é um projeto bem bacana. E também agora no segundo semestre a gente vai produzir 2 curtas-metragens. Nossa, que a gente ganhou 2 editais, né? A gente está com recurso para produzir. São 2 curtas-metragens e esse segundo semestre vai ter bastante trabalho, graças a Deus. Ai, que coisa Além linda. dos videoclipes e outros projetos que a gente está sempre produzindo também. Sempre produzindo, né? Então tá bem corrido, graças a Deus. Que legal, então, que bênção. muitos projetos, muitas novidades em relação a Foil Filmes aí em breve. Ai, que alegria, gente, é muito bom. Eu sou suspeito porque eu gosto demais dessa produtora. E vem cá, quem quiser acompanhar a Foil Filmes, ou quem quiser contratar talvez alguém que vai ver esse filme, quero produzir um filme, como é que eu posso entrar em contato? Por onde conversar? Por onde encontrar vocês, Miguel? Então, é só mandar mensagem nas nossas redes sociais, seja Facebook, Instagram, 4U Filmes, né? Você pode procurar também no meu Instagram, @MiguelNagli, né? Tá aí aparecendo aí na tela. Boa. Mas também pode escrever 4U Filmes. O Filmes é sem a letra E, né? No caso em inglês. 4U Filmes. F-I-L-M, né? F-I-L-M-S no final. S, boa. 4U Filmes. Então, você consegue mandar mensagem pra gente. Às vezes, você quer produzir um documentário sobre a história da sua igreja, né? Ou você tem uma ideia de um filme ou de um testemunho. Pode procurar a gente, que a gente está aqui à disposição para servir com o nosso dom, né? Através dessa ferramenta que é o cinema. E tem um grande diferencial nisso que eu preciso falar também. O valor também é diferente do cinema do mercado, né, Miguel? Porque você vai orçar um filme com a qualidade que a For You faz no mercado, é gritante a diferença, né? Porque vocês têm isso como ministério, né? Sim. É lógico que a gente vive disso também, né? Claro. A gente precisa sustentar, né? Pagar as contas. Mas a gente vê isso, tem projetos que a gente vê... Tipo assim, caramba, eu quero contar essa história, sabe? No sentido, a gente precisa levantar os recursos para pagar a equipe, a edição, essas coisas, mas a gente vê que é muito importante essa história ser contada. Sim. Né? Então, a gente apoia os projetos de uma maneira diferente e isso reflete também no orçamento em si, né? Então, o que a gente mais quer é produzir cada vez mais conteúdos para que os cristãos tenham como consumir esses projetos, né? Seja numa plataforma, seja no YouTube, seja no cinema. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Quanto mais conteúdo tiver, mais o mercado vai abrir os olhos para esse segmento, né? E às vezes um filme desse que você vê, até crianças, adolescentes mudam, assim, dá um start, vira a chavinha lá dentro e transforma vidas, né, Miguel? Sim, conteúdo... Esse é o maior objetivo, né? Conteúdo para crianças, adolescentes também é super importante. Hoje você vê eles totalmente no celular, né? Passando o dia inteiro ali. E o que eles estão consumindo, né? O que a nossa geração está consumindo em relação
ao Instagram, ao TikTok da vida, né? Então, a gente produzir conteúdos que sejam relevantes é extremamente importante no audiovisual, no cinema. Fica aí a mensagem. Miguel, eu estou muito feliz de conversar com você sempre, de estar aqui conversando com você, é muito bom, mais uma vez. Agora eu quero pedir para você deixar uma mensagem, assim, para que você puder falar de tudo isso que a gente falou, dessa coisa linda que é a sétima arte, que eu sou suspeito de falar, mas eu acho que todo mundo gosta, né? Deve ter uma ou outra pessoa que não dá para agradar todo mundo, nem Jesus agradou, né? Sim, sim. Mas eu acredito que a maioria das pessoas amam cinema, amam filmes. Queria que você deixasse um recado para essas pessoas que estão assistindo ou vão assistir futuramente. Primeiro, eu queria dizer assim, assistam projetos cristãos, porque isso cria esse mercado, né? No sentido de, mesmo que às vezes é algo assim, é um documentário, mas você clica lá e assiste, sabe? Seja no YouTube, compartilhe, curta, tudo. Eu não estou falando só o da Foil Filmes, não, de qualquer projeto. E o nosso segmento, às vezes, é muito unido por causa disso. Eu divulgo do que o outro diretor está produzindo, não vejo como concorrência, sabe? Boa. Porque eu acho que se crescer, todo mundo cresce. E a gente depende do público também, né? Então, além disso, você vai estar sendo edificado, né? Em relação ao produto que você está vendo. Então, assim, assista. Quando reabrir os cinemas, vá ao cinema. Quando você vê na plataforma algum conteúdo cristão, assista. Que legal. Né? Por exemplo, se você tem a Netflix aí, se você clicar em vários projetos cristãos aí para assistir, eles vão ver, caramba, tem muita gente procurando conteúdos desse, então eu vou comprar mais. No sentido, eu estou falando de comprar e de mercado, mas é isso que movimenta, no sentido de, não falando em relação ao dinheiro, mas falando de ter mais conteúdos sendo feitos, entendeu? Então, só o mercado é que vai conseguir movimentar isso, e a gente depende do público, então... É bem isso, assista e apoie, compartilhe os projetos que são feitos. Ai, que coisa linda. Como é bom a gente ter essa consciência, né? Às vezes a gente nem se desperta para isso, né? Mas olha a importância de quem está do outro lado, de saber que é um incentivo, né? Que bênção. Miguel, obrigada. Obrigado. Que Deus te abençoe muito, amigo. Muito bom estar com você de novo. E que Deus continue te usando, a For You Filmes, todas as pessoas que trabalham com você, conosco aqui, né, como instrumentos do Senhor. Obrigado por você ter aceitado nosso convite e vir aqui falar disso que a gente ama. Quando quiser, é só chamar que eu apareço aí. Amém. Vamos lá, quem sabe nossos projetos. Que Deus abençoe, amigo. Deus abençoe. Muito bom, gente. Olha só, conversa da tarde hoje com o Marcos. A Luísa andou por lá, a Luísa fala dos bastidores aqui que são interessantes, né? E a Luísa mostra os bastidores aqui, que como o Miguel falou, são gostosos também, outro é um ar gostoso, e a Luísa sempre mostra um pedacinho, e hoje ela vai mostrar do programa Conversa da Tarde. Vamos ver o que a Luísa trouxe pra gente. Fala galera, eu sou a Luísa e hoje nós vamos ver os bastidores do Conversa Fiada, que é um quadro lá do Conversa da Tarde, então vem comigo! Eu não sei vocês, mas eu me divirto com as histórias do Conversa Fiada. Oi gente, eu sou a Carol e eu faço o quadro Conversa Fiada, no qual eu faço vários personagens que espero que não sejam nenhum de vocês. Mas eu faço esse quadro no Conversa da Tarde e a gente se encontra todas as tardes por aí. Todas as tardes, a Carol Rocha interpreta uma personagem que aborda situações inusitadas relacionadas ao tema do programa. Eu sei, você também se identifica com alguma dessas histórias, né? Bom, eu acho legal esse quadro porque pode não ser 100% uma pessoa, ou pode, não sei. Mas o que é legal é que faz a gente refletir sobre algumas coisas. Quem nunca ficou irritado com outra pessoa, quem nunca teve momentos de crises com Deus, momentos de tipo, Deus não tenho tempo para Deus. Então, eu acho legal isso. Pode trazer uma reflexão muito saudável. Se você quer acompanhar Conversa Fiada, precisa ficar ligado no Conversa da Tarde, ao vivo, de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. Não perca! E é isso, gente. O Conversa da Tarde é esse o intuito. Trazer a gente para refletir, para fazer... ter aquela conversa saudável. Então, todas as tardes, a gente está aí para a gente conversar e eu espero você e venha participar com a gente. Bom, galera, os bastidores de hoje ficam por aqui. Até mais, tchau, tchau!
Ai, que delícia esse quadro, né, dos bastidores, é muito gostoso, né? Conversa da Tarde aí todos os dias ao vivo, né, com Marcos Mello, trazendo assuntos que falam ao nosso coração. Então não perca, é ao vivo. Aqui tá indo ao vivão, assim, ó, começa de manhã e vai até a tarde, muito gostoso, gente. E é isso, aqui no Manhã IPP também tem notícia. Vamos de notícia? A UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, teve um encontro nacional anteontem que foi comemorado aonde? Em Brasília, o Dia do Adolescente Presbiteriano. A celebração da Nacional de UPAs reuniu membros de todo o país. Veja aí. A Gláucia participou da UPA na sua igreja. Reconhece a importância do trabalho desenvolvido pela sociedade e, por isso, trouxe as filhas para comemorar o Dia do Adolescente Presbiteriano. Foi muito bacana reviver, assim, para mim foi reviver momentos em que eu fui UPA. Então foi muito interessante, muito bacana mesmo. E agora na expectativa delas seguirem o mesmo caminho. Não poderiam deixar de participar, né? Não, de jeito nenhum. A programação foi fantástica, os meninos são muito assim, entrosados, são bem diversificados, eles estão bem atualizados, então foi muito interessante. Participei do primeiro na UPA e o primeiro REUPA, então para mim foi assim, realmente reviver um momento histórico, não só para mim, como para a UPA toda, né? Como instituição da nossa igreja. Então, para mim foi muito bom mesmo. O louvor foi dirigido pela banda Tim da Igreja Presbiteriana Nacional. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Pra gente é sempre uma alegria muito grande estar servindo junto com a UPA. E foi uma oportunidade muito diferente pra gente. A nossa banda a gente costuma tocar só aqui na igreja. Então estar junto com pessoas de todo o Brasil foi realmente muito gostoso, foi muito bom. Qual que é o sentimento que fica? É um sentimento de gratidão a Deus, de admiração por tudo que Deus tem feito aqui na UPA, em todo o Brasil. O Dia do Adolescente Presbiteriano foi comemorado na sede da IPB, a Igreja Presbiteriana Nacional. O evento reuniu centenas de adolescentes e também foi transmitido pela internet. Membros da diretoria contaram a história dos 54 anos de UPA. A UPA hoje está completando 54 anos. Caramba! É a UPA mais de idade, quase já chega a ser safra no final. Então vamos lá. A UPA então começou como um projeto humilde. Começou assim como um pequeno trabalho na igreja Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, para os adolescentes que chegavam mais cedo. Vista a necessidade, a irmã queridíssima, que era da SAF na época, irmã Dorcas Araújo Machado, viu essa necessidade de trabalhar com os adolescentes que chegavam muito cedo para a programação de noite na igreja e pediu autorização ao conselho. O conselho liberou um dos salões da igreja para começar esse trabalho. O início foi bem simples, foi um início bem humilde. Começou só com louvores, dinâmicas, evangelismo, assim, um grupo pequeno, mas pouquinho em pouquinho foi expandindo. E essa pequena bolha, apenas da igreja da catedral, se expandiu e criou a primeira federação. Brasília foi escolhida por ser a capital do país e representar todos os estados da federação, mas também para ajudar a região centro-oeste, que vem precisando de um apoio com o trabalho dos adolescentes em meio à pandemia. Brasília é a nossa capital do Brasil, mas não foi especificamente só por ser a nossa capital. Na verdade, essa comemoração é a unidade de todas as UPAs ou de todos os adolescentes espalhados aí em todas as 5 regiões do nosso país. Então, uma das primeiras
motivações, é porque Brasília representa bem todas as outras cidades e UPAs espalhadas aí pelo nosso país. Uma segunda motivação para estarmos aqui é porque o Distrito Federal, nesses últimos 2 anos de pandemia, sofreu muito e nós acabamos perdendo um pouco do trabalho com os adolescentes, perdemos inclusive uma sinodal. E gostaríamos muito de, nessa data, dar esse suporte e apoio para que eles se sintam também acolhidos, abraçados pela Confederação Nacional dos Adolescentes e pela Secretaria Nacional. E não desmotivem nesse trabalho, pelo contrário, participem cada vez mais atuantes, aí, líderes, adolescentes, juntos. Esse é o nosso lema, #SomosUm. A UPA está promovendo a campanha Somos Um. O trabalho une forças pelo Brasil. A #SomosUm é um tema quadrienal, então assim como em 2014 a 2018 foi o hashtag Vai Pra Cima, a minha diretoria, a diretoria 2018-2022, decidiu como base João 17:21, tomar como base a #SomosUm, a fim de que nós possamos crescer juntos. Após a oração, Jesus fez a oração pedindo para que sermos um só corpo em Cristo. E esse é o objetivo, nesses 4 anos que possamos crescer unidos em fé e sermos um corpo de Cristo. Sim, nesse tempo de pandemia a gente tem feito tudo de forma online, mas esperamos que após a pandemia nós possamos retornar de forma presencial, igual nós já estávamos fazendo nos encontros regionais. E ano que vem nós teremos nosso Congresso Nacional, em 2022, em abril, no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz, onde a gente vai estar entregando o nosso cargo, né, a diretoria de 2018-2022. O dia também contou com sorteios, apresentações de adolescentes missionários, o trabalho da Confederação em todas as regiões do Brasil e suas estatísticas. O Brasil inteiro vem experimentando uma onda muito complexa que tem dificultado o nosso trabalho pelo país inteiro. Mas nós queremos, juntos com vocês, experimentar de algo que Deus tem colocado diante de nós como uma oportunidade de continuarmos caminhando, utilizando os recursos que Ele mesmo tem provido para cada um de nós. Nossa, é um privilégio para a gente e é uma data muito importante, né? E comemorar isso como CNA, representando todo o Brasil e a alegria das UPAs no Brasil, comemorando essa data especial, porque a organização da UPA, dos adolescentes presbiterianos, é uma coisa muito importante. Edifica o jovem na igreja, fortifica a igreja, ajuda a igreja a continuar caminhando. Muita gente acha que os adolescentes não devem estar envolvidos, só fazem bagunça, dão dor de cabeça, e isso não é verdade. E nós sabemos que com o trabalho da UPA, o que tem sido desenvolvido nas regiões, nos locais, mas a gente também como nacional, tem sido muito bom e proveitoso para a obra do Senhor. Então, para estar hoje aqui comemorando 54 anos de UPA, é muito bom. Bom, então, esse evento foi muito gratificante, porque a gente pôde fazer um evento semipresencial depois de tanto tempo no 100% online. Isso enche nosso coração de alegria e gratidão. E a gente pensou nesse momento das brincadeiras, dos sorteios, para que a galera de longe, porque é para ser um evento de abrangência nacional, possa se sentir pertinho, participando, interagindo, participando ali do quiz, dos sorteios. Eu acho que a gente conseguiu cumprir aí esse objetivo com sucesso, de trazer mesmo quem está longe para pertinho da gente nesse momento. A programação ainda teve gincanas. Quem estava online também participou. Congresso aqui, né, tal, a federação, tem a igreja, né, em geral, a igreja presbiteriana aqui tem crescido muito, ainda mais no Ministério dos Jovens. Isso é super legal, assim, e ainda mais com essa parte do Somos Um, né, que é essa conexão que tem entre todos nós, né, todos nós cristãos aqui nesse Brasil, é o que faz a gente estar nele, né, em Cristo. A exposição bíblica foi com o reverendo Júlio Taveira, que falou sobre a importância de seguir o exemplo de Cristo, servindo uns aos outros. Cara, estar aqui nessa tarde, cara, foi massa demais, porque quando vê essa galerinha unida aqui pela internet, velho, só traz alegria pro nosso coração. Por quê? Porque você sabe que, cara, Deus está fazendo algo nessa geração e Ele vai usar essa geração, né? Eu preguei hoje sobre Jesus Cristo ter lavado os pés dos discípulos e como isso pode ser, tem que ser levado a sério, essa atitude. Nós que fomos alcançados pelo amor de Cristo, também alcançarmos
com o amor de Cristo, outras pessoas, vivermos em união, as UPAs interagindo, solidificando o corpo de Cristo mesmo, igreja, caminhando dessa forma, mano. E Jesus Cristo nos ensinou dessa forma mesmo, e vamos viver isso aí, porque assim nós vamos revelar quem Ele é nas nossas vidas para o mundo, né, mano? Hashtag somos um, hashtag somos um, hashtag somos um, UPA! Vou recitar o nome também, né? Ao mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. UPA! Isso aí, galera, muito obrigado por participarem conosco e até breve para as próximas programações. Fiquem ligados no canal da Coisa linda, né? Muito gostoso ver isso. Dá vontade de participar, de voltar um tempo atrás, né? Olha só, a Junta Missionária de Pinheiros lançou nesse mês o projeto 105 Brasil e o objetivo é organizar 100 igrejas em 5 anos, a partir de congregações já existentes. Veja aí. Ao todo, 20 congregações por ano terão o apoio da Junta Missionária de Pinheiros para se organizarem como igrejas em todo o país. O projeto 105 Brasil é um esforço missionário que a Junta Missionária de Pinheiros estará disponibilizando recursos para ajudar congregações de igrejas que estejam no processo de organização. Muitas vezes uma congregação de uma igreja falta pouco ou ajuda por um ano para a manutenção de um pastor local, do evangelista local. Às vezes é um recurso para terminar a reforma de um templo, a cobertura de um templo, para que ela possa se tornar igreja. Há um grande número de congregações de igrejas na Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse 105 Brasil é um esforço de, em 5 anos, ajudarmos 100 congregações a se tornarem igreja. Não são uma ajuda por 5 anos, a cada ano 20 congregações. Então, você que é pastor de igreja, você que está aí como conselho, tem essa congregação, não é para iniciar trabalho, não é para construir templo do zero, é uma ajuda a curto prazo, focada, direcionada para que essa congregação se torne igreja dentro do ano da parceria. Os projetos serão analisados em agosto, por isso precisam chegar até a Junta de Pinheiros até o dia 30 de julho, ok? E em agosto, melhor dizendo, serão analisados os primeiros 20 projetos e iniciando em janeiro de 2022. As congregações e igrejas podem enviar suas propostas por e-mail para a Junta Missionária de Pinheiros até o final do mês. Um dos principais requisitos é que as congregações pertençam a uma igreja presbiteriana. Outros critérios exigidos são apresentar informações como quantidade de membros, relatórios financeiros, fotos do trabalho desenvolvido, entre outras. O contato para tirar dúvidas será pelo WhatsApp 11 91095 1175. As congregações, elas não podem diretamente enviar projetos. Os projetos devem ser enviados pelo conselho da igreja do qual aquela congregação está jurisdicionada. Será um trabalho feito de igreja para igreja, não é? Então, por isso que precisa que o conselho da igreja, que tem essa congregação, envie essa intenção de parceria para que o projeto possa ser analisado. Quem envia precisa colocar justificativas e os critérios estão no nosso site. Entre no site da Junta Missionária de Pinheiros, procure lá 105 Brasil e vai ter os critérios, as informações com prazos e os contatos lá para que você possa, assim, dar prosseguimento ao projeto. O projeto 105 Brasil nasceu com a proposta de ajudar também o grande número de igrejas que voltaram a ser congregações e congregações que voltaram a ser ponto de pregação.
O trabalho missionário de plantação de igrejas, hoje podemos ter 3 avenidas ou 3 pilares. Nós temos a plantação do zero, que é chegar em um lugar onde não tem nada e iniciar o trabalho. Nós temos o projeto de revitalização, que estamos ouvindo falar muito nisso hoje. Congregações que voltaram a ponto de pregações, igrejas que voltaram à congregação por vários motivos, motivos internos, motivos externos, crise, êxodo de pessoas, e que precisam retornar ao trabalho, precisa ter esse trabalho focado na revitalização. E temos também o pilar da consolidação, que é ajudar uma congregação a se tornar igreja, já está quase no ponto. Então, por isso nasceu o projeto 105 Brasil. Coisa boa, né? Ver o reino de Deus avançando desse jeito, uma benção. E agora eu quero apresentar para você algo que realmente pode transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito, né? Confortável. Por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você quer remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou, se não, no próprio site, que está aparecendo na sua tela, qualivinil.com.br. E a nossa dica de hoje, né, para você se inspirar, para você transformar, para você decorar. Use Quali Vinil, é isso daí, fizeram aqui os nossos estúdios, deixaram um toque especial, tá muito gostoso. As pessoas entram aqui e falam, nossa, que gostoso. Pois é, tinta de qualidade faz isso, né? Então, usa Quali Vinil se você quiser transformar, renovar, né, reformar a sua casa, tá bom? E hoje à tarde tem Conversa da Tarde e o Marcos Melo deixou um recadinho pra gente. O assunto é Não Me Faça Contar Até 3. Fala aí, Marcos. Não me faça contar até 3. Esse é o tema do Conversa da Tarde de hoje. Para você que pede a paciência com muita facilidade, o nosso bate-papo aqui vai mostrar à luz da Bíblia como nós devemos lidar com as nossas emoções. Eu espero por você às 1h30 da tarde, logo após o Notícias do Bem, aqui na IPPTV ao vivo. Até já! Muito bom, imperdível Conversa da Tarde com o Marcos Melo. Não me faça contar até 3. Quem não ouviu essa ainda, né? Minha mãe falava isso. Vou contar até 3. Muito bom, quero assistir. Obrigada, Marcos. Muito bom seu programa, gosto demais. Olha só, fala comigo. Vamos ver as perguntas que mandaram pro WhatsApp da Comunicação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fala comigo. Quer perguntar, mandar sua pergunta? Ó, anota o telefone da comunicação aí, 011 98149 8444. Está aparecendo na sua tela nosso WhatsApp. Pode falar diretamente com a gente aqui. E uma pergunta que foi enviada é como faço para participar de uma reunião de oração? As nossas reuniões de oração acontecem online pelo Zoom às 6h30 da manhã. É só baixar o aplicativo Zoom, né, e digitar o ID 998-1339-2778 e colocar a senha IPP. Está aparecendo aí na sua tela, vou repetir, 998-1339-2778 e colocar a senha IPP. Outra pergunta, como faço para participar de sorteios? Para participar de sorteios é só acessar esse link que está aparecendo na sua tela, bit.ly/sorteio IPPTV, bit.ly/sorteio IPPTV. Dá um print da tela aí, depois você copia, clica lá e já participa. É isso daí, vamos para o nosso passatempo de hoje, rapidinho, a dica de lazer para você. Vamos lá.
O podcast Jesuscope Devocionais é a nossa indicação de hoje. Discussões teológicas e muito mais você encontra nesse podcast Jesuscope, apresentado pelo Douglas Gonçalves. É a nossa dica de hoje de passatempo. Muito bom, gente. É isso daí e quero dar parabéns para os aniversariantes de hoje, que é o Mário Priori e a Sofia Conceição. Que Deus abençoe muito. Fiquem com Deus e a gente fica por aqui. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia desse programa super gostoso. E amanhã eu espero por você aqui na IPPTV ao vivo. Fique agora com Notícias do Bem e logo mais à tarde, Conversa da Tarde com o Marcos Melo, tá bom? Até amanhã. Fiquem com Deus.